Bem-vindos ao nosso terceiro webinário sobre inovação e criatividade na prática. Primeiro eu gostaria de agradecer o Espaço Jabuti que está nos recebendo. Eles têm algumas palestras interessantes para oferecer, principalmente para o público feminino. Aqui, plantas medicinais. No mês da mulher, o Espaço Jabuti vai promover o curso especial de plantas medicinais focado no público feminino. E eles também têm hidráulica elétrica para mulheres. Então, entrem no espaçojabuti.com.br e não percam a oportunidade desses cursos. Agora vamos falar um pouquinho, antes de entrar no nosso curso, a gente está fazendo um projeto sem fins lucrativos para promover o treinamento para empreendedores de áreas humildes. Entrem no projeto Horizonte e vocês vão poder conhecer mais sobre esse projeto. Muito bem. Bem, sobre mim, um pouco, eu vim trabalhando com essa área de inovação e criatividade há muito tempo. Eu quero destacar um pouco do ano de 2010, onde o Ministério de Minas e Energia me solicitou para verificar o nível de resiliência do sistema elétrico brasileiro. Isso não é um projeto que é óbvio como se checa qual é a resiliência do sistema elétrico brasileiro. Depois veio uma outra demanda do Ministério de Agricultura para checar se as nossas fronteiras são seguras por doenças que poderiam comprometer a agricultura brasileira e assim criar um caos econômico. E em outro momento a gente foi solicitado para verificar como se poderia renovar o estatuto de torcida do torcedor. Então, as técnicas que a gente vai mostrar aqui hoje mostram algumas ideias de como resolver esses problemas que aparentemente são complexos, são diferentes, não é alguma coisa que você pode simplesmente ir numa livraria e achar um livro que fala sobre aquilo. Tá? Os tópicos de hoje a gente vai dar um pouquinho de contexto para falar dessa área de inovação e criatividade, né? E aí a gente tem que entender sobre o desafio, como você entende um desafio que precisa de inovação e criatividade para ser resolvido, tornando o problema explícito, identificando alternativas ou possíveis soluções. A gente vive num mundo incerto. Quando a gente fala sobre o futuro, ninguém sabe exato o que vai acontecer. Então a gente lida com incertezas, né? E por último, entendendo possíveis soluções, que seria a racionalização do problema. Ou seja, a gente quer neutralizar a subjetividade e opiniões para tentar falar apenas de fatos. Então vamos começar. No mundo a gente vive hoje num momento onde tem os desastres naturais, né? São partes da realidade do que a gente vive, são parte dos maiores riscos que preocupam, por exemplo, o Banco Mundial, a ONU, quando eles tentam avaliar os maiores riscos que vive a sociedade. Ataques terroristas, né, é só ver de 11 de setembro até hoje a quantidade de bilhões de dólares ou trilhões de dólares que são gastados principalmente em países europeus e nos Estados Unidos para tentar se defender de possíveis ataques terroristas, apesar que mosquitos matam mais seres humanos do que ataques terroristas, mas o que ataques terroristas fazem é terror. Então, cria um pânico que define eleições e leva governos a investir muito sobre essa questão de ataques terroristas. Fraude ou roubo de dados, né? A gente cada vez mais está vendo como tudo depende de informática. Então, no caso de fraude de dados, ou seja, alguém está mudando os valores de um dado para confundir, para enganar. O roubo de dados é o roubo de dados sigilosos. A gente vê, por exemplo, tentativa do que se entende que é a China ou a Rússia de roubar segredos americanos ou de usar o roubo de dados para ter uma vantagem numa certa licitação pública. Quando a gente fala de arma de destruição em massa, ou em inglês, Weapons of Mass Destruction, WMD, o perigo que essas armas cheguem em radicais que queiram tentar usar isso para tentar ter algum ganho político, né? A gente está falando da crise hídrica, ou seja, a gente já sabe que menos do que 5%, ou por volta de 5% da água do mundo é potável, ou seja, é usada para bebida. Agora, a gente pega, por exemplo, um caso de Israel, onde eles estão dessalinizando a água, e aí acontece o que se faz com o sal. Se você devolve o sal para o mar, você está mudando o grau de salinização do mar e você está matando os peixes. Então, você resolve um problema, você cria outro.
O fracasso do combate ao aquecimento global, né? Ainda mais com as eleições americanas agora, isso pode se tornar algo muito mais sério. O problema da desigualdade, o ex-presidente americano Obama falava que nenhum país pode ser seguro enquanto 1% do país detém 99% da riqueza. E, por último, a corrupção, como a gente vê aqui, né, pela Operação Lava Jato, etc. Agora, vejam todos esses problemas, que são problemas extremamente complexos, e você pode ver eles de outro prisma. Você pode ver ele no prisma de uma oportunidade. A oportunidade de você tentar trazer soluções para um desastre natural, trazer soluções para ataques terroristas, trazer soluções de fraudes ou roubos de dados. Ou seja, cada um desses problemas que a gente fala que são problemas complexos e nos afasta, às vezes nos dá medo, são oportunidades, mesmo as oportunidades de negócio que podem se tornar muito lucrativas. Então, o primeiro passo de inovação e criatividade é entender que um problema, por mais complexo que ele seja, ele não é negativo. Ele é positivo para quem o decidir olhar dessa forma. Muito bem. Então, empresas nascem para resolver problemas, mas a gente tem uma realidade no Brasil que é muito séria, porque mais do que 60% delas não vão sobreviver até seu 5º ano de vida, né? O pedido de recuperação judicial aumentando, e temos 22% das pequenas empresas que quebram todo ano, né? Então, ser criativo, ser inovador é fundamental para que essas empresas sobrevivam e diminuir, então, a taxa de mortalidade que aumentou em 2016 em 300%. Muito bem. Então, aqui a gente quer falar um pouquinho de decisões estratégicas ou como olhar esse problema, esse contexto de problemas complexos. Então, quando você vê as decisões que empresários têm que tocar, empreendedores têm que tocar, você tem que decidir se fazer uma exportação para um país que você tem pouca familiaridade. É uma decisão complexa, não é? Já difícil fazer negócios no Brasil, então imagina em um país estrangeiro com cultura diferente, línguas diferentes, uma contabilidade diferente, leis diferentes. Então é uma decisão difícil. Então, como você toma uma decisão dessa? É isso que a gente vai aprender nessa palestra. Você decidir que você vai vender 51% das ações, você já perdeu o seu próprio controle para um investidor desconhecido. Então, como você toma uma decisão dessa para ela não ser uma decisão imatura, irresponsável, porque com certeza ela tende a ser irreversível. Você nunca, mesmo que você consiga voltar para trás, não vai ser a mesma posição que você estava antes de você entrar. Fechar uma unidade de negócio depois de investimentos significativos é sempre o que se chama sunk cost. Você já fez o investimento, aquele investimento já está afundado, mas é muito difícil tomar essa decisão. Como você entende se aquele é o momento de você fechar uma unidade de negócio ou se vai ser alguma coisa que você vai se arrepender para o resto da vida? Uma fusão e aquisição. Olha bem, mais de 60% das fusões e aquisições dão errado. Então, como você decide fazer e completar uma fusão e aquisição sabendo que a chance que ela dê certo é muito pequena? Uma venda de ativo para um inimigo, um concorrente, né? Como você toma esse tipo de decisão? A definição de orçamento de inovação de pesquisa parece algo fácil, mas você fala, poxa, todo aquele orçamento de inovação e pesquisa poderia ir para o meu bolso. Então, a definição dele, por mais que pareça ser simples, ela não pode ser simplista. Entrar num novo mercado totalmente desconhecido mesmo no teu próprio país, ou, por exemplo, decidir que você tem que demitir 50% da tua força de trabalho. São todas decisões de natureza complexa. Então, a gente tem que aprender algum modelo que nos permite tratar esse tipo de decisões. E quando a gente pensa nisso, existe um modelo conhecido, um modelo que se ensina principalmente nas áreas de engenharia para tomar decisões complexas, para resolver problemas que têm uma natureza complexa. Esse daqui é um modelo de suporte analítico, de tomada de decisões, design e implementação de soluções. É bem conhecido, ele é bem profundo, já tem muitos anos que ele é usado por diversas empresas e é o que a gente vem aprender aqui hoje. Primeiramente, a gente vê aqui que ele tem algumas fases, algumas partes. Então, a gente tem que explicar como tornar o problema explícito, né? Declarando o problema, o que é uma árvore de objetivos, o que é um diagrama de causa e efeito, o diagrama do problema,
Depois a gente vai falar das alternativas e como identificar as alternativas, como a gente lida com incertezas, com um futuro que é incerto através de cenários. Depois a gente tem que falar sobre a solução, a racionalização dela, né? Estimativas, valor presente líquido, equações, tabelas de impacto, scorecard e um sistema SMART. É isso que a gente vai estar falando nessa apresentação. Tá? Então, primeiro, tornando o problema explícito. Então, problema versus solução. Quando você pensa num problema, geralmente a gente faz o grande equívoco de pensar numa solução. Então, São Paulo tem o problema de trânsito porque não tem metrô. A gente tenta automaticamente botar uma solução acoplada ao problema. E esse é um grande problema. Porque se você pensa bem, né, se você pensa bem sobre esse problema, sobre o trânsito de São Paulo e metrô, trem como solução, você entende que ele não resolve o trânsito. Mais metrô e mais linhas de trem traz mais pessoas que estão mais longe para mais perto da cidade onde você tem excesso de trânsito. Na verdade, metrô e trem, eles agravam o problema de trânsito, eles não o diminuem. O que as pessoas não entendem é que mais metrô e mais trens, eles resolvem um problema de democracia. Então, se você tem um hospital do câncer que é o melhor do Brasil, fica aqui no centro de São Paulo, você está dando acesso a pessoas que não teriam condições de vir a chegar mais perto a ele. Então, você está resolvendo o problema da democratização e não o problema do trânsito. Então, quem ficar com a gente até o final vai poder entender uma alternativa para um verdadeiro problema de algo como o trânsito. Então, tentem trabalhar de 50% a 70% do tempo chegando para entender qual é o problema e não qual é a solução. Isso parece óbvio, mas não é. Um problema ele tem que ser explícito pelos dilemas. Você quer resolver o problema do trânsito, mas você quer que isso não custe muito caro. Você quer resolver o problema do trânsito, mas você não quer parar a cidade. É os dilemas que fazem o problema ficar explícito. Eu quero resolver o problema do trânsito, mas eu não quero aumentar a quantidade de CO2 que tem no ar. Então, são os dilemas que tornam um problema mais explícito que você pode trabalhar ele de forma séria. Então, a população está crescendo, precisamos de mais usinas de energia. Esse seria um problema, mas está faltando aqui o dilema. Estamos procurando formas para ter energia elétrica sem poluir o ar. O dilema de como eu faço mais energia, mas, por outro lado, não poluindo o ar, é que faz o problema ficar explícito e mais correto. É essa a dificuldade. A dificuldade são os dilemas que são acoplados ao problema. Criar energia, todo mundo sabe. Criar energia limpa, sustentável, né? O vento nem sempre está ventando. Então, por quanto tempo a gente pode só se basear em energia do vento? Sol, não é toda hora sol. Então, o que acontece à noite? Então, esses dilemas que fazem o problema ficar explícito. Então, um outro exemplo é como a gente melhora a economia. Você pode pegar todo o orçamento e investir em infraestrutura, mas aí você vai estar comprometendo a educação das gerações futuras. Então, é o dilema que faz o problema ser o desafio, né? E se ele não tem os dilemas acoplados, então tem alguma forma, algum problema da definição. Você tem o critério para tomadas de decisão. Então, essa questão da falta de objetividade. Então, eu quero dar alguns exemplos nessa área do problema da falta de objetividade. Primeiro, é normal que você tenha conversando com pessoas para resolver um problema que elas não são objetivas. Então, você escuta que a melhor solução é eólica, a melhor solução para a energia renovável é eólica, mas naturalmente, se aquela pessoa representa uma empresa eólica, você tem um problema de objetividade que você tem que tratar. Eu quero dar um exemplo da minha vida. Eu fui questionado num jantar familiar porque um determinado indivíduo veio me consultar sobre direito trabalhista sem que eu seja um advogado trabalhista, né? E eu falei, mas espera aí, vamos analisar a decisão de um indivíduo que quer decidir se ele vai processar ou não a ex-empresa onde ele trabalhava, né, o seu ex-empregador. Ele tem a decisão de processar ou não processar,
e ele tem um impacto que processar e não processar pode trazer para a vida dele. Por exemplo, ele não vai receber uma boa carta de recomendação, não vai receber uma carta de recomendação. Ele trabalhou lá 10, 15 anos, então vai ser difícil ele achar um outro emprego sem que tenha uma indicação, né? E agora vamos pegar a forma de tomar uma decisão. Um advogado trabalhista, na maioria das vezes, ele ganha por sucesso. Ele ganha uma porcentagem do sucesso. Agora a gente está vivendo crise. Peguem 100 advogados trabalhistas e veem quantos deles seriam objetivos e falariam o que é melhor para você. Porque ele só ganha se você entrar com o processo. Se você não entrar com o processo, ele não vai ganhar. Então, não quero generalizar dizendo que todos são desonestos, porque não é verdade, mas existe um problema na forma que a decisão está estruturada, que ele pode não estar sendo objetivo e você não tem como saber se ele está sendo objetivo ou não, e você se basear na ética dele é também ser naivo. Já no meu caso, eu não tinha nenhum interesse se ele entrasse ou não entrasse. A minha decisão, a minha análise era também holística, eu entendo muito mais áreas do que um advogado trabalhista na hora de fazer uma análise. Então, isso é só para fortalecer a importância de você analisar se aquela pessoa que está te dizendo o que está dizendo, se ela tem algum interesse, algum conflito de interesse que possa comprometer suas recomendações, né? O que o empresário quer? Eu quero pegar esse exemplo que é muito importante. Aumentar a receita. Você vai entrevistar as pessoas. Para você entender o desafio, você tem que entrevistar as pessoas. Então, o empresário fala, eu quero ganhar mais. E aqui você tem um critério. O critério é ganhar mais. A receita, muito fácil de medir. Mas a gente pode ver em dezenas de exemplos que isso não é verdade. Quando você olha e analisa o caso das pessoas, é muito importante você ter o critério, mas é muito importante você ter o critério certo, né? Quando a gente vê no caso, por exemplo, da Wells Fargo nos Estados Unidos, ela apertava tanto a meritocracia para ganhar mais, para trimestre a trimestre vender mais, que milhares dos seus empregados fizeram coisas ilegais, como abrir contas fictícias para poder atingir as metas. Então, quando você olha, a receita não era um bom critério de sucesso, apesar que primeiramente parecia. A gente vê isso na Lava Jato. Aquelas empresas cresceram e cresceram com metas de receita, mas ninguém olhou que a ética não era tão importante como a receita, né? Então, a gente tem que ter uma forma de criar critérios que funcionem. Então, a gente tem o caso do saque, que é um caso que eu gosto de contar. Eu fui numa empresa onde o dono dessa empresa falou, olha, Daniel, a gente tem um funcionário do saque, ele é o que mais erra. Então, eu acho que você tem que demitir ele. Na verdade, eu te recomendo demitir ele. Eu falei, eu preciso de um mês para fazer uma análise, se ele realmente precisa ser demitido ou não. Mas eu falo, mas Daniel, eu estou te dizendo, ele é o que eu mais erro, você não precisa verificar, eu já estou te dizendo. Eu falo, tá bom, mas deixa eu analisar. E ele não conseguia entender por que eu precisava analisar aquilo. E realmente aquele funcionário, ele errava mais ou menos o dobro, a mais do que o dobro do que todos os outros funcionários, né? Mas o que eu fiz? Eu peguei o número de ligações que ele atendia e dividi o número de erros que ele fazia pelo número de atendimentos que ele fazia. E aí eu descobri que ele errava o dobro, mas ele atendia 5 vezes mais do que todo o resto. Na verdade, ele errava menos. Aquela pessoa que era o melhor funcionário, em vez de ser demitido, ele achava que ia ser demitido, ele recebeu um bônus. Porque o critério que estava sendo usado era errado, era apenas erro, mas não era erro dividido por performance. Então a questão de você ter o critério certo ou errado pode definir muito a tua capacidade de inovar, de criatividade, de resolver um problema complexo, né? Muito bem. Então a gente chega aqui numa técnica que a gente tem, que a gente chama de um critério de tomada de decisão, que é a árvore de objetivos. O primeiro passo que você tem para resolver algum problema complexo é entrevistar os stakeholders, seja eles investidores, sócios, fornecedores, colaboradores, clientes, de como eles veem o problema. No caso, pode ser também políticos, pode ser secretários, pode ser pessoas, pode ser um cidadão, as pessoas que aquele problema toca a elas, né? Você tem que entrevistar cada um e fazer uma análise que parece mais ou menos que nem essa em cada um dos casos, né? Então você pergunta para ela, então, peraí, você quer um fornecimento de energia mais sustentável, não é isso?
Mas aí você pergunta para a pessoa, tá bom, mas o que você quer dizer com fornecimento sustentável? Você pergunta a ela, porque cada pessoa entende fornecimento sustentável de outra forma. O problema da comunicação é um problema muito sério na hora de você resolver um problema de natureza complexa, de você ser criador ou inovador. Eu quero dizer que um problema complexo, eu quero dizer que eu quero um sistema de energia altamente disponível. Você fala, poxa, mas não é o que eu pensava quando eu falava que um sistema teria que ser de energia sustentável. Fala, tá bom, mas é o que eu entendo. Eu entendo que ele tem que ser altamente disponível. E você pergunta para ele, mas o que você quer dizer com um sistema que ele é altamente disponível? Aí ele fala, eu quero que o maior número de famílias seja conectadas. O maior número de famílias, eu tenho um critério. O maior número de famílias conectadas é um critério claro, um critério que dá para avaliar ele, que dá para medir ele. Muito bem. Mas o que mais você quer dizer quando você tem um sistema de energia sustentável que ele está disponível e que ele tem o maior número de famílias conectadas? Ele fala, tem que ter também uma alta capacidade do sistema, né? Fala, então não adianta só que tenha muitas famílias conectadas, ele quer que essas pessoas possam ligar o ar-condicionado, os ar-condicionados no verão e que o sistema não caia. Muito bem. Aí você vai para o stakeholder número 2. Fala, o que você quer dizer quando você fala um fornecimento de energia sustentável? E ele fala, eu quero uma energia barata. E você pergunta para ele, mas o que você quer dizer com energia barata? Ele responde, eu quero um baixo custo variável de produção, ou seja, algo como a energia eólica ou algo como a energia solar, que ele tem um custo de investimento, mas existe você não tem que investir no uso recorrente dele, né? O sol vai estar lá de manhã e nos próximos bilhões de anos, então está lá, é grátis, etc. Mas o que mais você quer dizer com energia barata? Eu quero ter um baixo custo de manutenção. Então, é isso que a pessoa entende. Eu não estou criticando, não estou dizendo se ela está certa ou não. Mas cada um desses stakeholders, ele vota, ele tem um poder de decisão na solução final. E você precisa entender esses critérios da forma que ele vê o mundo, talvez da forma subjetiva dele, né? E você pergunta para o terceiro, né? Amigável com o meio ambiente. Mas o que você quer dizer que é amigável com o meio ambiente? Então eu quero uma baixa emissão de CO2. Muito bem, é um critério muito possível avaliar se uma solução tem uma baixa emissão de CO2, né, por toneladas emitidas. E o que mais você quer dizer com isso? Uma alta capacidade do sistema. Ele pensa em um mundo que é o primeiro stakeholder, já tem algo em comum entre eles. Isso vai ser muito importante na hora de apresentar uma solução. Muito bem. Depois você tem que criar um diagrama de causa e efeito. Esse diagrama pode parecer um pouquinho complexo, mas quando você pega só 2 pontos, ele é muito simples. Então aqui a gente está falando, vamos dizer que a gente quer promover um veículo elétrico, vamos promover veículos elétricos em São Paulo. Só que a gente quer entender o que pode dar errado e o que pode dar certo para promover esse veículo elétrico. Então você tem que criar cada critério que você vai analisando através de entrevistas, através de estudos de livros e documentação em revistas e estudos científicos. Cada critério você vai botando num desses círculos. E depois você tem que conectar esse círculo de alguma forma com um objetivo. Então, nesse caso que a gente está fazendo aqui, veículos elétricos que a gente quer promover. Então, você pega 2 pontos. Vamos pegar o preço de venda do veículo elétrico. Se o preço de venda do veículo elétrico aumenta, a chance de comprar veículo elétrico diminui, né? Você pensa na imagem de quem usa o veículo elétrico, se a imagem dele melhora, a chance de comprarem mais veículos elétricos aumenta. Se alguém pensa numa distância que um veículo elétrico é capaz de percorrer, quanto mais distância, melhor, aumenta a probabilidade de alguém comprar um veículo elétrico. E a gente vai fazendo isso e conectando entre eles. Se tiver mais tributos em cima de energia fóssil, isso vai aumentar o preço do petróleo, que isso vai diminuir a proporção de quanto custa um veículo elétrico proporcionalmente a um veículo normal dos dias de hoje, o que vai aumentar a probabilidade de alguém comprar um veículo elétrico. E agora você está criando um mapa que te deixa você e cada um dos stakeholders entender qual é a realidade
né, daquele problema. Então, se você quer aumentar o número de veículos elétricos, você tem que olhar para esse mapa, entender ele e ver que ações você pode fazer para influenciar qualquer um desses parâmetros, desses critérios. E depois a gente vai para a parte da solução. Então a gente começa a avaliar as alternativas e como cada uma da alternativa vai influenciar cada um dos critérios. E agora você está fazendo um trabalho de transparência, você está vindo para os stakeholders e você está botando tudo num lugar só. Então o que a gente tem? A gente tem um objetivo que a gente quer chegar e a gente tem esses dilemas que dificultam a tomada de decisão, dificulta saber qual é a alternativa melhor. Agora, quando a gente for ver cada uma das alternativas, você vai poder ver como cada uma delas afeta um determinado fator, seja o fator A da alternativa número 1, a alternativa número 2 é afetada pelo fator C, a alternativa 3 afeta o critério e cada uma delas está afetando o nosso objetivo principal. Veja que você tem o que se chama fatores externos. Fatores externos a gente não controla. Você não controla o dólar, você não controla os juros, você não controla determinados fatores que eles influenciam o teu modelo de tomada de decisão. Mas é muito importante que eles estejam lá, porque eles são parte da incerteza que a gente tem que trabalhar para poder entender. Muito bem. Aqui a gente tem o trabalho em equipe. Tá? Então, aqui a gente vai falar do trabalho em equipe e como ele é fundamental para resolver um problema complexo com inovação e com criatividade. Então, existe essa ferramenta do brainstorming, ela é muito comentada, muito falada, todo mundo já escutou falar disso em algum momento. O que é? A gente reúne as pessoas da sala e cada um vai jogando as ideias de como resolver um determinado problema. Quais são os grandes problemas com brainstorming? São basicamente dois. O primeiro é se não tem um ambiente de respeito mútuo, então as pessoas que mais têm o que falar ficam reprimidas e não falam suas opiniões. Então é muito importante você ter um ambiente próspero de ideias onde toda ideia é bem vista, né? Um outro problema do caso de brainstorming é que as pessoas vêm falar de brainstorming antes de entender o problema. Antes que foi feito, olha o que a gente fez até agora, a gente definiu o problema dizendo quais são os dilemas que a gente está tratando. A gente tirou a solução do problema, não pode falar da solução quando a gente define o problema. Depois a gente fez um trabalho através da árvore dos objetivos, que é analisar e descobrir quais são os critérios. Uma vez encontrados os critérios, a gente botou eles num diagrama de causa e efeito, para saber como cada critério tem um efeito sobre nossos objetivos, né? Só então a gente passou para a última fase, onde a gente botou alternativas e como cada uma das alternativas faz um efeito sobre o critério, né? A gente tinha lá tudo junto, o dilema, a gente tinha lá o responsável do problema lá em cima, que era a estrela, e embaixo os stakeholders. Só depois que a gente tem uma clara visão de tudo em conjunto, né, a gente está preparado para falar das soluções. É bem diferente você falar em brainstorming nesse momento do que falar como as pessoas veem. Então, mas o problema, vamos fazer brainstorming. Assim que se faz, geralmente, e eu acho que é equivocado, tem que fazer, cada técnica tem que ser usada no seu momento certo. Esse é o momento de usar o brainstorming. Existe outra técnica que se chama brainwriting. Essa poucas pessoas já usam ou falam, mas ela é muito boa. Você divide o grupo em subequipes, em grupos pequenos de 3 a 4 pessoas, e cada grupo vai escrever ideias de solução no papel. Depois de 10, 15 minutos, cada grupo passa o papel dele para o outro grupo. Então, o grupo 1 passa para o grupo 2, o grupo 2 passa para o grupo 3, o grupo 3 passa para o grupo 1 e depois segue essa sequência. E cada um vai adicionando suas ideias e suas opiniões e sua crítica, e depois de um processo desse você tem muitas ideias de como resolver um determinado problema. Depois você tem o brain sketching. O brain sketching é aquele negócio, você fala, uma imagem são 1000 palavras, então em vez de escrever ou em vez de falar, desenhe como vocês veem a solução. Isso é uma excelente forma de você vir com forma criativa, né, usar a forma criativa do cérebro para vir com ideias e soluções alternativas para o problema. Você tem um mind mapping. Mind mapping você basicamente vai falar o seguinte, tá bom, então eu tenho um problema. Então, vamos dizer, o problema
incentivar mais veículos elétricos. E aí você começa a fazer perguntas e conectar linhas. Então, o que eu preciso para ter mais veículos elétricos? Eu tenho que ter mais propaganda. Muito bem, mais propaganda. Mas o que eu preciso para ter propaganda? Eu preciso ter orçamento. Tá bom, então eu preciso ter investidores. Então, como eu chego nos investidores? Então, você vai se fazendo perguntas e vai conectando até que você tenha um mind mapping, um mapa que vai te levando desde o que você está tentando resolver até possíveis soluções. Sempre pergunto, mas como eu vou fazer isso? E como eu faço aquilo? E nível por nível, até você saturar isso, depois de 15, 20 minutos, você tem geralmente uma ideia muito boa da solução para o problema que você está tentando resolver. Depois você tem que ir identificar alternativas. Então, você tem que selecionar a melhor alternativa. Então, uma coisa que as pessoas esquecem é que existe sempre a opção zero. Você tem um problema e, às vezes, a melhor solução é não tentar solucionar. O jeito que está acaba sendo uma boa solução. Às vezes, a gente acha que fazendo qualquer mudança vale a pena. Não. Aqui, essa técnica se chama a tabela de impacto, o nome disso. Então, você fala, eu tenho soluções. Então, quais são as minhas soluções? Então, eu tenho um aeroporto, esse aeroporto está numa área que ficou muito densa, só que precisa aumentar esse aeroporto. Então, quais são as soluções? Primeiro, não fazer nada. Segundo, eu tenho aqui, posso expandir o aeroporto. Apesar que está apertado, apesar que está numa área ruim, eu posso tentar expandir ele. Eu tenho uma opção aqui de criar estrutura para evitar o barulho, porque o problema é que ele está muito perto, vamos imaginar Congonhas, muito perto de uma zona residencial. Eu posso criar muros para tentar conter o barulho dele e fazer ele ficar mais amigável. Posso posso fazer o crescimento, eu posso transferir para outro aeroporto, é uma solução. Eu posso transferir o outro aeroporto para outro local, então eu posso construir um novo aeroporto e fechar esse aeroporto, também é uma possível solução. Eu posso construir o aeroporto numa ilha artificial, tá? Não deixa de ser uma solução, alguém deu ela no brainstorming, eu tenho que respeitar. Agora vem o ponto que eu tenho que dar notas. Quanto essa solução é eficiente para resolver o problema que eu estou tentando resolver? E eu vou dando notas. Essas notas são subjetivas. Diferentes especialistas têm visões diferentes sobre essa nota. Mas uma média dela a gente entende que pode ser algo que mostre uma realidade. Se todo mundo acha que a solução não é eficiente, pode ser que tenha uma razão atrás disso e a gente tem que considerar. Se todo mundo acha que é excelente, também tem que considerar. Então, apesar que é uma técnica subjetiva, quando você pega e traz uma votação de profissionais que atendem diferentes áreas, eles estão trazendo os expertise dele e você pode chegar numa nota média interessante. E aqui a gente vê a média de implementação. Quanto difícil é implementar aquilo, quanto caro é de implementar aquilo. E no final a gente bota uma nota total para a gente poder selecionar qual é a melhor solução que a gente faz. Então aqui a gente tem que lidar agora com incertezas, é uma outra etapa. Então a gente tem uma noção de qual é a alternativa melhor, mas agora a gente tem que tratar das incertezas. Então aqui eu escolhi 2 critérios para a gente lidar com a incerteza. Então, um é sobre o dólar e o 2 é sobre os juros. Então o que a gente faz para lidar com incertezas, a gente cria cenários. Então eu estou criando basicamente 3 cenários. Um cenário onde o dólar vai a R$4, um cenário o dólar vai a R$3, outro cenário o dólar vai a R$2. E na mesma consideração eu estou tomando um cenário onde o Selic, os juros, vai para 14%, outro para 10% e outro para 7%. E eu vejo o que acontece, o que aconteceria com o problema que eu estou lidando se o dólar fosse a 4 e o Selic fosse a 14. Essa é a situação 1. Situação 2, o que acontece se o dólar fosse a 3 e o Selic a 10? Situação 2. Dessa forma, eu tento entender o impacto desses critérios na solução. Será que é uma boa solução? Então, muitas vezes você vai vir para um tomador de decisão e você vai falar para ele, olha, eu não estou aqui para te dizer qual é a resposta, você é o responsável. Eu estou aqui para te dizer a análise. A análise está dizendo que em determinadas condições, nenhuma das opções é lucrativa para você. Você tem que estar ciente. Ou seja, se o dólar for a 4 e você é um importador, você vai perder dinheiro. Eu não sei se o dólar vai a 4, eu também não sei se ele vai a 3, eu não sei se ele vai a 2, eu não sei ver o futuro, mas eu sei te dizer que se ele for a 4, você tem um problema.
E aí o tomador de decisão vai falar, tá bom, mas o que você me recomenda? Eu te recomendo que você decida, eu sei ver o futuro tão bem quanto você. Eu não estou aqui para prever o futuro, eu estou aqui para te dar uma análise. Eu estou vendo uma análise de 3 condições diferentes. Eu te digo, a tua empresa não é lucrativa no cenário 1, ela é lucrativa só no cenário 2 e 3. Então, entenda isso da forma que você tem que entender, você tem que tomar uma decisão. Você acha que vale a pena correr o risco do dólar ir a 4? Ele tem que tomar a decisão se sim ou se não. Você mostrou os critérios, você desenhou para ele o problema, você mostrou para ele o causa e efeito, você mostrou para ela a tabela de impacto, você mostrou para ele os cenários. A hora de alguém tomar decisão, seja sozinho, seja em grupo, tem que ser feito pelo grupo. Você tentou neutralizar toda a subjetividade para que seja feito sobre critérios objetivos a tomada de decisão. É isso que você está fazendo numa análise. Muito bem. Então a gente falou do contexto, a gente falou de todos os problemas que tem, seja desastre natural, terrorismo, todos esses problemas complexos, na verdade, são desafios. E daí a gente começou a falar como a gente, com inovação e criatividade, cria soluções para cada um desses problemas. A gente falou que você tem que entender o desafio, né, através definindo o problema da forma que ele é, através dos dilemas, tornando o problema explícito. A gente identificou as alternativas através de identificação dos critérios e como eles, com causa e consequência, têm efeito sobre o objetivo. A gente falou de como lidar com a incerteza através de cenários que são construídos, que afetam os critérios e ver qual é a melhor decisão dentro de determinadas circunstâncias. Então agora a gente tem que entender as possíveis soluções. E a gente vai fazer isso através de uma racionalização. Muito bem. Então a gente vai falar aqui dos temas de estimativa, NPV ou VPL, valor presente líquido, equações, tabela de impacto, scorecard e SMART. Muito bem, vamos lá. Estimativas. A vida não é simples. A vida não é simples, às vezes você tem que resolver um problema complexo e não te dão nem o tempo nem o orçamento para resolver eles. Essa é uma situação muito comum. Então, às vezes, você não tem outra alternativa senão apelar para uma estimativa. Então, vamos dizer que você tem que... te perguntaram quantas árvores tem que plantar aqui por em volta do prédio para a gente ter um melhor meio ambiente, para ter mais oxigênio para respirar, para tirar esse CO2 do ar. Só que ele quer a resposta para amanhã. Então, você não adianta você fazer uma análise complexa porque você não tem o tempo nem o orçamento para fazer ela. Você sai na rua, você pega uma árvore, você conta quantas folhas ela tem. Você conta, olha, em 100 metros mais ou menos quantas árvores tem, você presume que todas as árvores têm, então você está fazendo uma estimativa, você está presumindo que todas as árvores têm a mesma quantidade de folhas. Você vê 100 metros e você presume que no quarteirão a cada 100 metros vai ter mais ou menos o mesmo número de árvores. Então, se a gente tem 10 árvores por 100 metros, a gente tem um quarteirão de 100 por 100, então a gente tem 400 árvores, a gente tem 10 árvores, a gente tem 40 árvores. A gente presume que o número de folhas é o mesmo e a gente presume que cada uma dessas árvores é capaz de tomar CO2 do ar uma certa quantidade e botar oxigênio. Então a gente faz através de estimativas. Essa estimativa ela é subjetiva? Não. Eu usei critérios, eu medi uma árvore, ela tem algum bom senso dentro dela. Ela é exata? Não. Mas ela dá um sentido minimamente científico, minimamente básico, para mostrar que a gente está numa direção correta, né? Então, estimativa, quando não tem orçamento e quando não tem tempo, é um excelente critério a ser usado. VPL ou NPV, né? NPV em inglês, Net Present Value, ou VPL, valor presente líquido. Eu falei extensivamente sobre a fórmula do valor presente líquido no webinar 02, que a gente falou de marketing orientado a dados. Então, realmente, quem quer ir a fundo sobre como se verifica o valor presente líquido, pode ir no webinário 2, com calma, e ver como a gente calcula isso. O que a gente tem que entender é que o valor presente líquido é uma forma de você verificar que alternativa entre projetos traz o melhor benefício econômico num determinado tempo. Então, ele é feito para verificar alternativas de projetos, e não interessa que tipo de projeto. Pode ser um projeto de marketing, pode ser um projeto do meio ambiente, pode ser verificar se é melhor fazer uma usina hidroelétrica, ou baseado
no sistema solar ou de vento, né? Então ele te permite verificar qual vai te trazer o melhor retorno financeiro num determinado linha de tempo. Essa fórmula existe no Excel, ela não é complicada de usar, né? E ela é usada para você poder verificar alternativas de ponto objetivo, qual a melhor alternativa. Já que a gente está falando sobre o futuro, você tem que presumir em cada uma delas qual é os juros futuros e qual é a receita que você vai ter e os gastos que você vai ter em cada projeto. Então, mesmo assim, existe um perigo de subjetividade dentro do uso do VPL, e tem que tomar muito cuidado que você não dá com alguém que não é objetivo usando esse critério. A questão da equação. Aqui você já tem que ter provavelmente um economista, um econometrista, um matemático para fazer isso, né? Geralmente esse conhecimento não existe dentro das empresas, mas quando a gente viu no diagrama de causa e consequência os critérios e a conexão entre os critérios e o objetivo, quando um sobe o outro desce, quando um sobe o outro também sobe, aqui a gente está fazendo uma fórmula matemática. Eu quero saber se eu aumento o número de pontos de recarga para carro elétrico, em quanto isso vai aumentar as vendas. Eu não quero saber que isso vai aumentar as vendas, eu quero saber em quanto isso vai aumentar as vendas. Para fazer essa correção, você precisa fazer um estudo analítico, probabilístico, estatístico, econométrico, e assim você pode chegar nessas fórmulas. Não é algo simples de fazer, mas é algo que é possível fazer com profissionais que conhecem da matéria, né? Então, se a gente pensa em todos esses algoritmos de inteligência artificial, e a gente vai ter uma palestra sobre inteligência artificial, a gente vai falar sobre essas equações com mais detalhes. Mas é possível, da mesma forma que os carros agora estão aprendendo a dirigir sozinhos, são baseados em equações que são feitas, que elas determinam se ele tem que parar, se ele tem que acelerar, né? Então, essas equações já são mais complexas, vocês podem achar, mas é uma parte da racionalização da escolha da melhor solução. A tabela de impacto. A tabela de impacto a gente viu, né? A gente escolhe as alternativas, depois a gente dá os critérios, a gente dá nota para os critérios, a gente soma esses critérios e a gente verifica quem é a melhor alternativa. Depois você tem o scorecard. Scorecard, ou balance scorecard em inglês, a gente tenta adicionar algumas cores, do tipo verde quando é bom, amarelo menos bom, laranja um pouquinho mais sério e vermelho ruim, para dentro de um painel de tomada de decisão, o executivo que tem que tomar as decisões, ele poder ver aquele critério e falar, não, aqui a gente tem um problema, então eu não quero tomar essa decisão, eu quero tomar aquela. O scorecard, ele é também criticado, né? Não é um modelo perfeito, mas ele existe, ele pode apoiar na tomada de decisões. O que acontece é que as pessoas às vezes não sabem fazer eles, não sabem escolher os critérios, não entendem o que ele significa, mas se ele é bem feito, ele é visual e fácil usar ele para escolher uma decisão correta ou mais correta. E daí a gente vai para o SMART, que é o Simple Multi-Attribute Rating Technique, e é aí que ele usa um pouquinho de matemática em cima do scorecard. Então, a gente vai falar que um determinado critério, vamos voltar aqui para os nossos veículos elétricos. Então, a gente tem um número de pontos para reabastecimento, e a gente tem a quilometragem que cada veículo consegue andar antes de ser reabastecido. E você quer botar um peso para cada um desses na hora de tomar. Então, em vez que todos recebem o mesmo peso e no final influenciam um total de forma igual, aqui você está dando para diferentes critérios, diferentes pesos, o que vai te dar um resultado. Tem muito perigo de ter subjetividade aqui, o que tem que tomar cuidado, que os pesos são dados de forma razoável, de forma cuidadosa, de forma objetiva, porque é muito fácil você tentar pegar um modelo desse, que você está dando peso diferente para diferentes critérios e tornar ele subjetivo, ou seja, você está fugindo no nosso objetivo de tomar a melhor decisão possível. Tá? Então falamos aqui do contexto hoje, falamos de inovação e criatividade, entender o desafio, tornando o problema explícito, identificar alternativas, como lidar com incerteza, entender a possível solução, em que a gente falou da racionalização, falamos de estimativas, do valor presente líquido, né, das equações, das tabelas de impacto, do Balance Scorecard e do SMART como formas de dar um apoio para tomar a decisão
mais objetiva, mais criteriosa, mais objetiva diante de um desafio complexo, né? Então, pessoal, queria agradecer muito por terem comparecido aqui a essa palestra. Como a gente disse, é um evento que a gente tenta fazer mensalmente, cada vez um outro assunto. Vocês podem enviar suas perguntas, suas dúvidas, ou, por exemplo, quais são as palestras de interesse de vocês. A gente vai estar feliz de produzir. A gente vai ter uma palestra sobre inteligência artificial que está planejada. A gente vai avisar em breve pelas redes sociais quando ela vai ser. A gente está fazendo uma palestra de parceria com a Estácio, com a professora Rose, que é a coordenadora da aula de inovação e empreendedorismo da Estácio. Eu vou estar dando aula lá de pós-graduação em inovação e empreendedorismo, então vocês estão convidados a participar dessa palestra, vai ser aberta, vai falar naturalmente sobre inovação e empreendedorismo e o que vai ser abordado nesse curso. E, por favor, todos vocês que podem colaborar com o nosso projeto para ajudar empreendedores de área humildes, entrem nesse link e contribuam você também. Por último, eu queria agradecer novamente o Espaço Jabuti por estar recebendo a gente. Aqui tem meus contatos, né, também redes sociais, então espero vocês na nossa próxima palestra. Muito obrigado aí pela presença de vocês, mesmo que virtual. Muito obrigado.